Opa, tudo bem? Dia domingo, primeiro domingo de outubro de 2021, filmando aqui na beirada do rio, perto dos patos, dos pássaros racistas, porque eles têm preconceito contra o humano. Quando eu chego eles já ficam todos desconfiados e acabam indo embora, o que eu acho, o que eu concordo com eles. Eu não vejo por que eles não deveriam ter racismo com a minha raça, né? Sendo que eles têm uma história que já está até incrustada, provavelmente genética, pode ter até um medo genético já dessa espécie predatorial, predadora que somos nós, né, os humanos. E queria falar rapidamente com relação a um documentário que eu assisti ontem, da década de 90, é um documentário do Noam Chomsky, é de 1992, o título original é Manufacturing Consent, que é manufaturando, né, criando consentimento, que ele analisa, né, naquela capacidade dele intelectual, né, muito clara, muito precisa, né, muito aprofundada, cheia de dados, né, de uma maneira bastante sistemática, bem elaborada. E ele coloca assim a questão dos processos, vamos dizer assim, da indústria cultural, da grande mídia, né, para guiar as pessoas, né, a população ao consentimento das políticas terríveis, aí, predatórias, né, que vem ocorrendo, né, sempre, né. Mas assim, eu estava pensando com relação a tudo isso, deixa eu colocar minha mão aqui porque o negócio vai ficar difícil ficar segurando. Aliás, esse lugar que eu estou colocando a mão aqui, só para mostrar, esse daqui, tá vendo? Tem uma fotografia do meu pai, Nenê, assim, com menos de 1 ano de idade, sentado aqui em cima. Então esse pilarzinho aqui tem aí próximo, mais de 100 anos, pelo menos 100 anos. Tá aqui, de mesmo jeito. Aquele nenezinho que estava sentado aqui cresceu, teve filhos, eu sou um deles, morreu há 20 anos atrás e o pilarzinho tá aqui. Hoje, inclusive, eu fui comprar um sorvete aí, o sorveteiro, dono da sorveteria, morreu também, com a minha idade, 54 anos, não foi Covid, segundo a esposa dele, que eu fiquei sabendo disso pela esposa, que ele tinha câncer, já tinha um problema histórico aí, estava tratando há muito tempo, e, enfim, e aí foi isso que aconteceu com ele. E o que é interessante, que eu estou chegando naquela idade que as pessoas da minha idade começam a morrer, né, de causas, vamos dizer assim, naturais, né, as pessoas, não é acidente, não, a pessoa está morrendo porque está chegando a hora, né, e que é interessante, até de uma certa maneira um alívio, né? Mas enfim, eu estava falando sobre esse documentário que eu assisti, e é sempre muito legal ver uma pessoa brilhante como Chomsky falando. Ele é um dos caras que eu admiro, está vivo ainda inclusive, né? Ele está com mais de 90 anos. Eu vi outro dia um vídeo dele, eu achei ele bem assim, depauperado, assim, já estava meio batendo pino, mas ele foi bem, até coisa que vamos pensar, 1 ou 2 anos atrás ele estava super lúcido, né? Ele estava falando bem e tal. E todo esse ativismo dele, né? Eu acho que manteve ele focado e vivo, né? Como também a gente vê pessoas muito ruins também, né? Grandes ditadores ou empresários ou fascínoras que vivem muito porque tem um objetivo, né? Eu acho que o que faz a pessoa viver bastante é ter um objetivo, né? Alguma coisa que a pessoa está lá, né? Interessada. Tá vendo? Eu acho que isso realmente estimula a pessoa. O Chomsky é um caso desse, né? Talvez ele tenha se tocado disso que eu gostaria de falar agora, né? Que por isso ele está murchando também, apesar da idade. Tem gente com a idade dele que ainda continua, né? Que ainda... Ele subitamente, ele estava bem e de repente eu vi que ele já está assim... Me dá a impressão que ele não vai muito longe, mas enfim. Chomsky é um engenheiro, mas ele fez a carreira em linguística. Ele desenvolveu uma teoria da gramática universal, dizendo que existem mecanismos cognitivos, né, na mente de qualquer ser humano, independente da etnia, para entender e para gerar linguagens. E as linguagens todas têm algum tipo de estrutura comum, seja qualquer tipo de linguagem, o japonês ou o português ou qualquer outra, existem estruturas comuns que estão codificadas
no nosso cérebro, no cérebro do ser humano, né? E a linguagem é fundamental, é exclusiva da humanidade, não existe coisa parecida. E ele fala com relação a isso, né? Chega num determinado ponto, é um documentário bem longo, tem 3 horas quase de duração. Tem um momento em que eles falam, mas qual que é a relação entre você ser ativista, político e falar sobre todas as questões governamentais, as políticas predatórias, os extermínios, as grandes perseguições, né? Por interesses econômicos, né, que os Estados Unidos fez, mas qualquer império, né, fez anterior e vai continuar fazendo, né? E qual é a relação de tudo isso com a linguística, né? E, enfim, eles não falaram da engenharia, mas também é muito interessante pensar que ele, como engenheiro, tem uma abordagem pragmática, uma abordagem de modelar alguma coisa numa equação ou num modelo estrutural, num diagrama que aquilo faça sentido. E acho que os linguistas antes dele não tinham essa abordagem sistemática, empírica, né? Essa abordagem científica, no final das contas. Eu acho que essa foi a grande vantagem. Nem falam que ele é engenheiro, mas ele é professor no MIT, emérito e tudo, com todas as honras e pompas. Na década de 90 ele já era considerado o maior intelectual vivo. Você imagina, 30 anos atrás, né? Então é um cara, assim, só atiram pedra nele quando querem tentar subir, né? Pela polêmica, né? Que nem o Zizek, né? Que começou a brigar com ele uma época. Mas enfim, perguntaram qual a relação disso e ele ficou lá falando algumas coisas, tal, dessa questão universal, dessa questão da humanidade, mas tropeça num negócio que depois eles falaram um negócio sobre um experimento que eles fizeram com um chimpanzé, em inglês chimpanzé é chimp, né? E eles colocaram o nome desse chimpanzé como Chomsky, colocaram Chimpsky, né? Brincando, porque o que eles fizeram com esse chimpanzé? Eles ensinaram linguagem de surdos, as libras, né? Para o chimpanzé, e ele conseguia se comunicar pelas libras. Então eles ficaram super interessados em querer entender o universo do chimpanzé, como o chimpanzé vê o mundo, como que ele filosofa, como que ele entende questões abstratas. E a conclusão, depois de muito tempo, e está lá no documentário, que eu achei muito bacana a pesquisadora falando, que eles tentaram ao máximo, a exaustão, entender como que o chimpanzé via o mundo. Não tinha nada, entendeu? O chimpanzé só fazia sinais, que ele estava gostando de uma coisa ou não gostando. Ele quer comida, ele quer bebida, ele quer dormir, ele gosta dessa pessoa, não gosta da outra, mas tudo muito simples, não existia assim uma estruturação mais elaborada e abstrata como nós temos, né? Que é natural do ser humano. Nós temos isso, os chimpanzés não têm. Não é uma questão deles não terem a ferramenta, é o contrário, eles não têm a ferramenta porque eles não têm a competência anterior. E isso para mim foi um insight muito grande, inclusive com toda essa questão do ativismo político, do Chomsky, e também que eu me simpatizo muito mais. O ponto é, sabe, da mesma maneira que o chimpanzé atingiu o nível máximo e as ferramentas que ele tem, no caso vocais, né, que não permitem que ele elabore sonoridades, fonemas e tal, ou a linguagem dos surdos, se for ensinada, não vão prover aquilo que falta anteriormente, que é uma competência que deveria estar lá e não está. Quer dizer, não é que deveria, não está porque não é da evolução do processo dele. Então, da mesma maneira disso, eu cheguei à conclusão ontem que o ser humano também, o Homo sapiens, né, que nós somos, atingimos também o nosso máximo de competência, de interação e dessas oscilações de crises e perseguições, daquele negócio do o homem ser o lobo do próprio homem, da competição, do que pode mais chora menos. Isso há milênios vem acontecendo, até registrado na história, né? Aquilo que os filósofos socráticos ou pré-socráticos denunciavam dos abusos da sociedade, né? A libertinagem, a corrupção, a vaidade, o vício, a agressividade, continuam exatamente iguais. Eles vêm e vão. Nós passamos por momentos de maior cooperação, de que nós cooperamos, né, uns com os outros, temos uma sociedade mais harmoniosa, mais justa. Depois aquilo entra em crise, aí vem um período ditatorial, alguma coisa de perseguição, de terror e tal, depois ameniza de novo e volta, e essa oscilação não acaba mais.
me dá a impressão que o próprio Chomsky não entendeu isso, ou se entendeu, ele que é muito, muito inteligente, ele guardou isso numa gaveta, porque o ativismo faz com que ele não só floresça, como ele se sinta vivo, como ele se sinta fazendo alguma coisa, porque você aceitar que nós estamos num limite biológico, evolutivo, de capacidade de interação social, e que ela sempre vai ser asperosa, sempre vai oscilar entre períodos de cooperação e períodos de competição, e sempre vão existir momentos de terror, de guerra, de peste, de fome, de destruição, e depois voltar de novo, e a um período de civilidade e tal, e isso fica oscilando e nunca vai sair disso, enquanto continuar existindo. Para o ser humano vai ser isso, como a sociedade dos chimpanzés é isso, entendeu? Atingiu o que se chama de evolução clímax, acho que é isso, alguma coisa clímax, que significa, é o máximo, não passa disso. Vai ter que ser uma próxima, vai ter que ser uma outra coisa, que não é ser humano, que não é Homo sapiens, que é alguma outra coisa, para que exista que eventualmente surja, que eu também não sei, porque aí existem coisas muito misteriosas, né? Que é o fato de que, por exemplo, somos apenas nós que estamos nesse grau absurdo de competência cognitiva, não tem nada melhor. Ele ainda não é o suficiente para que nós tenhamos uma sociedade nas proporções que nós vivemos atualmente, com milhões de outros seres humanos, de um modo que seja harmonioso, que todos consigam viver de uma maneira pacífica e no mínimo adequado de dignidade. Porque nós há muito tempo temos a competência de erradicar a fome, de ter tratamento médico para todo mundo, universal, gratuito, habitação para todos, há muito tempo, alimento para todos, né? A nossa eficiência é muito maior do que a necessidade desses 7 ou 8 bilhões de pessoas que estão aí, né? Daria para resolver o problema para todos, é que não dá. E não é porque existe uma elite que está por trás, maquinando e gananciosamente querendo mais, mais e mais, porque eles já têm tudo, não existe essa questão deles, não tem nada que eles não possam fazer, sabe, com os recursos que eles têm atualmente, eles já estão no máximo. É uma outra coisa, é um outro processo que está além disso. E que o que se chama de esquerda, o progressista, não entende isso. Que o Chomsky ou não entende ou não quer entender. Ou talvez já tenha entendido e continue num discurso que é bonito, né? Que é romântico, mas que é utópico, sabe? Que não vai acontecer porque está no âmago de cada um de nós lá no fundo, aquela centelha de que vai levar, que vai fragmentar uma cooperação e vai começar uma competição. Isso a gente vê com uma família, por exemplo, filhos. Você tem filhos, então eu tive, né, e criei, já estão grandes, já são maiores de idade, que você faz alguma coisa e aquelas crianças pequenininhas, elas já começam a criar um problema que não está acontecendo, que, sei lá, você fez alguma coisa para os dois, aí um começa a achar que aquilo para o outro foi melhor e que aquilo não sei o que, e cria todo aquele estresse numa coisa tão diminuta, tão pequena e tão democrática e que funciona, ou seja, a centelha da discórdia está, e eu vi isso com todo mundo, tá? Tô falando dos meus filhos porque eu observei mais como pai, mas todos, não são eles que são assim, todos são assim, todos, né? Já vi muito pior, né? E... ou seja, para mim foi um insight, tem um nome para isso, até que eu esqueci agora, quando você fala que você tem uma grande revelação, eu espero não esquecer, né? Provavelmente nós atingimos nosso clímax evolutivo, é isso, sabe? Nós estamos assim nesse tipo, quando você se sente, talvez alguns tenham mais, outros tenham menos. Talvez o pessoal que se alinha mais ao lado progressista, à esquerda, seja um pouco menos, né, esse negócio. Mas mesmo assim, eu tenho certeza, se eu isolasse a sociedade e colocasse só o pessoal de esquerda numa área que assim, é de vocês. Vocês vão ter o país de vocês, a constituição de vocês, vão fazer tudo. Eu tenho certeza que também começaria fragmentações e competições e problemas e depois concentração de capital e exclusões. A gente vê, né, nessa questão de, por exemplo,
dessas perseguições que eles chamam de cultura do cancelamento, mas na verdade não é cancelamento, é inquisição digital, né? Cancelar é você esquecer, você não falar com a pessoa. O que eles fazem é uma perseguição, né? Exigir que a pessoa seja punida, que ela perca o emprego, que ela perca os recursos, que ela não seja mais contratada. Isso é inquisição, né? Não é cancelamento. Cancelamento é eufemismo. E, enfim, tem alguma coisa andando aqui do meu lado, não sei o que. É que tem as folhas secas no chão e a gente escuta mexendo. Ah, deve ser uma lagartixinha aí andando no chão. Mas, enfim, então é isso. Não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. E a gente entender que a gente está nessa... Se a gente se sente, né, como é o meu caso, que eu me sinto... Eu acho que eu estou cercado de pessoas assim bem mais grossas e menos evoluídas, eu acho. Posso estar completamente errado, sim, com certeza. Levando essa hipótese, escrutínio dentro de mim mesmo, do meu âmago, fazendo onde que está aquele negócio? Será que uma sociedade toda de pessoas como eu não seria exatamente igual? Eu não sinto isso, tá? Então, posso estar completamente errado, mas não sinto. Mas enfim, se nós estamos nessa circunstância que a gente vê, eu já passei isso na minha vida muitas vezes, tá vendo uma coisa que está errada. E as pessoas estão caminhando naquele grupo, daquele lado, e eu falo, aquilo não adianta nada, as pessoas vão lá e fazem, e se ferram, e se arrependem, mas elas não escutaram, entendeu? E eu vi que a coisa ia acontecer, é como você olhar uma manada, sabe, disparada na direção de um abismo, e não tem nada que você possa fazer, eles vão cavalgar até cair do precipício, né? A gente viu isso na eleição de 2018, a gente viu nos Estados Unidos na eleição de 2016, né, que elegeu um palhaço, né? Então, é a pior coisa que pode eleger, né? Não tem... Seria uma coisa das pessoas terem repulsa, né? Repulsa moral. Você não posso, vocês estão forçando demais. Tá, eu não gosto mais do Obama, mas pô, esse cara, né, representa tudo que é de ruim em termos de conduta moral, sexual, étnica, é um playboy, né? Enfim, e as pessoas foram lá e votaram. E aí depois continuaram, tem milhões que ainda apoiam, não tem sentido. Eu me sinto dessa maneira, como tem aquele filme A Planeta dos Macacos, né? Então o novo, que tem o César, né? E o César, ele foi criado todo bonitinho, tem até uma cacharel assim e tal, e acontecem as coisas, porque o filme tem que ter o drama, então ele vai parar no zoológico, jogam ele com cacharel e tudo lá dentro do zoológico, um monte de macacada lá, macacada é tudo... Macacada é feroz, é como se tivesse jogado o cara numa prisão. Primeira coisa que vai lá, um macacão lá que manda é arrancar aquela cacharel. Aquela cacharel assim, né, almofadinha dele, né? Então, eu me sinto mais ou menos como esse macaco aí, sabe? Eu também sou um macaco, mas eu sou um macaco, eu tô com um pouco mais... Eu tô vendo um pouco mais a coisa, só que eu não vou me tornar um líder, como no filme. O filme é uma idealização, né? Ele se torna, como ele é mais preparado, ele vai falar e aí os outros vão entender. Mas tem até, eu acho que um momento lá que eles têm uma química no meio, que é aí que eles tomam aquela química, aí que eles conseguem entender o que o César queria dizer, né? Acho que tem até um lance desse, não sei se eu me lembro bem do filme. Não tem esse negócio, isso é só porque a gente quer assistir um filme que tem algo interessante que acontece, tá? Mas... que estimula, né? Mas a verdade dos fatos aqui para mim é essa, assim, eu entendi uma coisa que demorou alguns anos, assim, ou talvez eu estava entendendo pelas beiradas, né? Sabe, essa pesquisadora falando sobre o Chimpanzé, o chimpanzé que eles queriam ensinaram, e ele aprendeu a linguagem, ele não falava nada que não fosse o rude, assim, ó. Praticamente a mesma coisa que ele consegue expressar como é que se fala isso? Os gritos, né, do macaco, aquela coisa que ele grita, ou que ele grunhe, ou que ele faz, é o suficiente. É a mesma coisa que ele expressava daquela maneira natural dele, expressava na linguagem
de sinais, nada a mais. Ou seja, não tem nada a mais que está sendo processado lá dentro daquele cérebro que só careça de uma possibilidade para que aquilo se manifeste. E é isso que eu acho que a esquerda pensa, ou pretende pensar. Acho que a maioria das pessoas da esquerda pensam assim que o que falta é que existem opressores e oprimidos, e se você colocar uma régua nisso, tudo vai se estabelecer e a sociedade vai ser feliz. Não, por um tempo aquilo vai acontecer, depois as inequidades vão naturalmente voltar a acontecer. Pessoas mais competentes em alguma área vão concentrar capital, maritaca. Outros menos competentes vão gastar tudo e depois vão tentar roubar do outro que tem mais, e assim vai. E as inequidades e as perseguições e as milícias e tudo vai começar a acontecer exatamente igual como é, né? Porque isso é o melhor. É o ponto clímax em que chegamos. Então, se eu estou dentro dessa jaula, né, é melhor eu tirar essa cacharel e agradecer. Eu estou na jaula deles. Esse que é um ponto importante, né? Eu estou no mundo dessas pessoas, não essas pessoas estão no meu mundo. Eu tenho que estar assim, grato e anônimo, sabe? Falar menos, que naturalmente já faço, né? Porque esses vídeos aqui são, né, são aí uma maneira de escape para mim, assim. Eu só falo e acho legal, me sinto expressado, né? A gente tem a necessidade da expressão, né? E quando a gente fica mais velho, que é uma coisa que eu vi no meu pai, ele nem precisava escutar o que a gente estava falando, ele não precisava da nossa opinião, ele nem queria opinião, ele só queria que a gente escutasse. Então, o melhor ouvinte que eu conheço é o YouTube, sabe? E essas mídias sociais que você posta alguma coisa, aquilo, ela tá lá, né? Então, funciona muito bem, né? Um tipo de terapia digital, tá bom? Então é isso, mas fica aí digitalmente registrada essa minha conclusão, assim, que eu espero não deixar escapar, porque não tem nada a ser alcançado, não tem nada, tudo está da melhor maneira possível, é assim porque tem que ser, esse é o ponto de equilíbrio, tudo além disso é instável, uma instabilidade que volta para a estabilidade, como uma bolinha, né, que você coloca em cima da montanha, qualquer perturbação ela vai rolar montanha abaixo até chegar no ponto de estabilidade, ficar numa oscilação até parar e repousar naquele ponto, tá? Tudo de bom, até mais.